Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre determinantes, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo de matrizes, o que vem a ser, vamos começar aqui pela definição, o que vem a ser um determinante? Então o determinante, pessoal, é um número que se associa a toda matriz quadrada, ok? Então o determinante é uma condição matemática que nos faz transformar uma matriz quadrada em um número, ok? Aqui nós temos alguns exemplos de matriz. Por exemplo, a minha matriz ela pode ser uma matriz quadrada de ordem 1, ela pode ser uma matriz quadrada de ordem 2, ela pode ser uma matriz quadrada de ordem 3 e assim por diante, né? E aqui você já observa que eu coloquei a notação que identifica o determinante, né? Enquanto lá na matriz você tem um colchete ou um parêntese, o determinante ele é representado por essa barrinha simples, ok? Então a ideia de determinante, tá? É uma teoria matemática que vai nos fazer transformar uma matriz em um número real, ok? É importante que a gente saiba a aplicação do determinante, tá? Então a teoria vai nos permitir resolver sistemas de equações lineares, tá? Obter a inversa de uma matriz e também tem uma vasta aplicação na geometria analítica, no cálculo de figuras planas no sistema cartesiano e também na obtenção de equações de reta. Mas isso é um outro capítulo para outra aula. Vamos focar aqui nos procedimentos e métodos utilizados para resolver e encontrar determinantes de matrizes de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Vamos lá então? Vamos começar pelo determinante de ordem 1, que é o mais simples, né? Bem, o determinante de ordem 1 é o próprio elemento. Então você tem aqui uma matrizinha onde você tem apenas um elemento, uma matriz de uma linha ou coluna, e no caso aqui eu coloquei menos 5. Então o determinante de A, observe a notação, ó, det de A, é igual a menos 5, ou seja, o próprio elemento. Ok? É o próprio elemento. Seguindo aqui, vamos para o determinante de ordem 2, né? Esse determinante ele é para matrizes de ordem 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. Bem, o que nós precisamos saber? Que para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, nós devemos fazer um produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Como é que fica isso? Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho uma matrizinha, a matriz A, 2 por 2, ok? E aí nós devemos primeiramente identificar, né, e relembrar que por ser uma matriz quadrada, nós temos esses elementos que são a diagonal principal, 2 e 6, né? E esses outros elementos aqui são elementos da diagonal secundária. Então, pessoal, o determinante dessa matriz A vai ficar o produto da diagonal principal, ó, 2 vezes 6, 2 vezes 6, menos, aqui, ó, 3 vezes 1. 3 vezes 1. Ok, agora é só resolver essa continha. Então, nós teremos que o determinante da matriz A será 2 vezes 6, 12, menos 3 vezes 1, 3. Então, nós vamos obter aqui 9. Então, o número associado a essa matriz é o 9. Continuando, vamos agora para o determinante de ordem 3. O determinante de ordem 3, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos utilizar um método conhecido como sobe e desce. Então aqui você tem uma matriz 3 por 3, tá? Então nós vamos fazer o seguinte procedimento para encontrar o determinante dessa matriz. Foca aqui comigo e vamos calcular. Muito bem. Então observe o seguinte. O nome do método ele é muito sugestivo, porque a gente vai iniciar fazendo isso daqui, tá? Nós vamos pegar esses dois elementos aqui do canto, de cada canto superior, que é o 2 e o 3,
e vamos descer, ou seja, está repetindo ele aqui, ó. 2, ó, esse 2 desceu, e esse 3 eu vou colocar ele aqui. E aí esses outros dois elementos aqui de cada canto de baixo eu vou subir. Então 3 vai subir para cá e o 2 vai subir aqui. Tranquilo? Agora eu vou traçar as seguintes diagonais, preste muita atenção. Desse número que subiu, eu vou traçar nesse sentido aqui, para a direita, uma diagonal. Logo abaixo eu vou ter a segunda diagonal e logo abaixo eu vou ter mais uma diagonal. Concluindo assim, eu vou ter 3 diagonais, que para esse lado direito eu vou considerar o sentido positivo. Ok? Então, o determinante da matriz A vai ser... Nós vamos agora multiplicar esses elementos, diagonal por diagonal, e fazer a orientação aqui dos sinais. Veja bem, 3 vezes 1 vezes 1 vai dar 3 e o sinal é positivo, correto? Na próxima diagonal você tem 2, 5 e 2, então 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20, positivo. Na outra diagonal você tem 4 vezes 2, 8 e 8 vezes 3, 24, com sinal de mais 24, ok? E agora nós vamos repetir esse procedimento no sentido negativo, que é aqui para a esquerda, tá? Então para isso você vai iniciar aqui de cima desse elemento e vai repetir o procedimento, só que nesse sentido agora, para a esquerda. Você tem 2 e 3 diagonais. Para o lado esquerdo você vai colocar um sinal de menos, sentido negativo, ok? E aí vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8, com sinal de menos, então aqui vem menos 8. 5 vezes 3, 15, 15 vezes 3, 45, com sinal de menos 45. E aqui você tem 1 vezes 2 vezes 2, que vai dar 4, com sinal de menos, você vai ter menos 4, ok? Continuando, o determinante da matriz A vai ser, os positivos você soma, 3 mais 20, 23, com 24, você vai ter 47. E agora, pessoal, os negativos, o que a gente faz? Sinais iguais, você vai somar e repetir o mesmo sinal, ok? Então, nós teremos aqui 8 mais 45 mais 4, 57. Então, aqui vai dar menos 57. Por fim, é só você fazer aqui a simples operação. Determinante de A é igual a 47 menos 57, você vai ter menos 10, é o determinante desta matriz 3 por 3. Lembrando, galera, que não existe restrição para o valor do determinante, ok? Ele pode ser um número negativo, ele pode ser um número positivo, inclusive ele também pode ser zero, ok? Tudo vai depender das operações básicas que você fizer aqui, ok, pessoal?